Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 95ª aula de estudos da obra A Gênese. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você a passar aqui uma horinha debatendo ciência e espiritismo. Dois temas que se convertem num só nesse momento, que é um tema maravilhoso, interessante, fascinante, relevante, estimulante, pois a doutrina espírita nos ajuda sobremaneira a tornar a nossa reforma íntima mais consciente. E ciência, no mundo em que vivemos como hoje, se você não buscar conhecer ciência, você está, eu diria, fatalmente condenado ou condenada a viver no misticismo, no mito e na desinformação. Então, doutrina espírita e ciência é muito importante. Meu nome é Marcos Vinícius, mais uma vez. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você está chegou agora nesse canal, inscreva-se, ou você que já está aqui desde o capítulo 1, mas não se inscreveu ainda, inscreve-se no canal, que é muito importante. Deixa o seu gostei se você tiver gostado, ou não gostei, se ao final você não tiver gostado desse vídeo, não há problema nenhum. Use a aba de comentários, para tecer os comentários, eles são muito importantes para mim, e é através dessa aba que nós podemos estabelecer algum tipo de comunicação, tá bom? Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Aqui em Fortaleza, pelo menos, estamos vivendo um tempinho com clima muito gostoso, tá? Tem uma explicação astronômica desse fato, é normal da época do ano. Nós estamos num período no qual o Sol... aliás, a Terra está na sua órbita mais afastada do Sol. Então, lugares na Terra onde não se tem frio, aqui no Ceará, qualquer mudança climática para menos, ela é muito mais sentida. Então, daí o porquê desse clima ameno, desse clima gostoso que está fazendo aqui agora no mês de julho. Passa rápido, passa logo, viu? Então aproveitemos aí, é um clima muito gostoso para ficar mais em casa, para atualizar a leitura, para estudar, para ver um bom filme, ou assistir a um bom programa, enfim. Fica aí a dica, fica aí a sugestão, tá bom? Bom, vamos então agora retomar os estudos, sem mais delongas. Nós vamos iniciar, estamos no capítulo 18, já é o último capítulo do livro A Gênese, capítulo 18, e já vamos iniciar hoje com o item 13 do capítulo 18, onde Kardec escreve o seguinte: de duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente, que, rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que, pouco a pouco, se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva.
Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que debrocham com a geração que se ergue. Muito interessante isso. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, né, ao longo da história do nosso planeta, mudanças ocorrem o tempo todo. Aliás, o universo ele é um universo das mudanças, né? O universo muda o tempo todo com o tempo, as coisas mudam, nós mudamos, né, com o tempo. Já pararam para pensar, por exemplo, nas mudanças que ocorrem conosco mesmo? Nascemos, né, somos nenezinhos, bebês, depois crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pós-adolescentes, adultos. Depois de adultos atingimos aí a melhor idade, o ápice, né? Nos tornamos idosos, depois anciões, já quase decrépitos e depois morremos biologicamente, né? Isso é muito importante, pois os nossos corpos são perecíveis e nós precisamos trocar da roupagem corporal sempre que uma vida corpórea chega ao fim. A morte biológica é muito importante, porque aí dela virá uma nova vida com um novo corpo, um novo aprendizado, novas experiências. Eu fico cada vez mais admirado, me perdoem abrir um parêntese, né? Mas eu fico mais admirado o quanto a reencarnação é algo muito belo, né? O quanto a vida é algo maravilhoso, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Não precisa ter medo, não precisa ficar em estado de terror. Nós vamos morrer sim, esse corpo aqui de vocês vai perecer, vai ser destruído um dia, quer seja por um acidente, quer seja por um ato violento, ou quer seja você bem quentinho, numa cama confortável, bem velhinho ou bem velhinha, um dia você vai fechar os olhos e não os abrirá mais. Mas aí, você vai despertar num mundo novo. E que maravilhoso vai ser explorar esse mundo novo, lembrar esse mundo novo, viver esse mundo novo, antes de retornar, porque aí vai chegar um tempo em que nós, invariavelmente, seremos convidados a retornar aqui, a recomeçar uma nova aventura. Isso é tão bonito, né? Isso é tão maravilhoso, é espetacular, é fascinante. A vida realmente é algo fascinante. Bom, eu acabei fugindo um pouquinho do tema, né? Aqui no item 13, Kardec fala, item 13 do capítulo 18, Kardec fala das mudanças que se operam no globo. Nessa hora, eu indico duas literaturas, sabe? Primeiro é a história universal. Você pega um bom livro de história, para ver a história das civilizações, um bom livro de geografia, para você ver as mudanças que ocorrem no globo, na sua atmosfera, na sua geosfera, né? nas águas, né? Mares, oceanos, lagos, lagoas, rios e riachos, cachoeiras, montanhas, o solo, a vegetação, os desertos, as florestas e por aí vai. Todas as mudanças que já ocorreram ao longo do tempo e que ocorrem, né? Mudanças que sempre ocorrem, principalmente agora que nós estamos no antropoceno, que é a época geológica na qual o ser humano, né, nós, estamos causando mudanças consideráveis e muito perceptíveis na biosfera, na geosfera. Infelizmente, é preciso comentar, as mudanças que nós estamos causando são mudanças ruins, né? Estamos modificando o clima, estamos
desmatando, empreendendo queimada, poluindo a atmosfera, jogando plástico nos oceanos. Não estamos cuidando da vida, estamos deixando pessoas passar fome, mesmo com uma abundância de comida, né, de alimento que existe no planeta. A perseguição pelo poder financeiro, pelo dinheiro, pelo poder, por querer dominar o outro. É dessa forma que nós estamos procedendo. Eu sei, você já pode estar se sentindo um pouco cansado, um pouco cansada de tanto ouvir isso, mas é importante bater nessa tecla, é importante ser chato mesmo e ficar o tempo todo lembrando isso, porque é o que nós estamos fazendo, é o que a nossa espécie está fazendo, e isso é muito grave, isso é muito grave, não pode e não deve ser deixado para trás, não. Então, tem mudanças, claro, que o que Kardec deixa claro aqui no item 13, tem mudanças que nós podemos acompanhar ao longo de uma vida bem vivida e longa, mas tem mudanças, claro, como mudanças geológicas que ocorrem aí em milênios ou em centenas de anos, que aí uma vida humana, mesmo bem vivida aí com 80, 90 ou mesmo 100 anos, o que já é algo raríssimo, não dá para você ver tantas mudanças não. Mas mesmo assim consegue-se viver para perceber tais mudanças. Umas sim, outras não. É isso que Kardec nos deixa aqui no item 13, tá? No item 14, Kardec registra o seguinte: tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. Vamos terminar esse parágrafo aqui, né? Nesse parágrafo, Kardec nos mostra algo realmente que vivenciamos, né? Nós, seres humanos, nos preocupamos muito com a felicidade. E em busca dessa felicidade, nós realmente mudamos o mundo para que o mundo em que nós vivemos, o ambiente, o nosso habitat, ele seja mais confortável, ele seja mais seguro, ele seja mais saudável, ele seja mais autossustentável, e isso é bom, e para isso o ser humano inventou a ciência que tem por objetivo conhecer a natureza, como ela funciona e as suas leis, para, compreendendo essas leis, usá-las em forma criativa. E aí nasceu a engenharia, a medicina, nasceu, enfim, certas artes também, que, de certa forma, mudam o mundo para melhor. Claro que nenhum de nós pode negar que muitas coisas mudaram para melhor nos transportes, nas comunicações, na medicina, muitos tratamentos que temos hoje, muitos remédios, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, imagens por ressonância magnética nuclear, tomografias, raio-x, tratamento do câncer, transplantes de coração, de fígado, de rins, de pulmão, tanta coisa, né, que a medicina proporciona. E as comunicações, então, olha só a maravilha do aparelho celular. Quem imaginava aí, quem é da década de 70 como eu, quem nasceu na década de 70, né? Eu nasci em 1970, no dia 16 de maio, quem diria que na época um aparelho telefônico era algo milagroso. Na época ninguém imaginava andar com um tablet pequenininho desse, pretinho, e que dele você podia falar, ouvir, ver, tocar música, gravar vídeos, enfim.
realmente espetacular o que a tecnologia das telecomunicações avançaram graças à ciência, né? E no transporte, que migramos do transporte com tração animal, né, a cavalo, ou boi, ou carneiro, ou bode, ou elefante. Hoje temos automóveis, ônibus, tratores, aviões, submarinos, barcos, navios, porta-aviões, naves espaciais que já levaram o homem à Lua, estações orbitais, como a estação lá universal, a estação lá que orbita a Terra, lá, a estação, enfim, que recebe astronautas do mundo todo. Enfim, realmente conseguimos um salto muito grande. Porém, no aspecto moral, temos ainda guerra, fome, muitas doenças. E eu não estou me referindo às doenças para as quais não tem cura ainda. Estou me referindo das doenças provocadas por descaso mesmo, por ninguém se preocupar, por, enfim, muitas pessoas morrerem, por não terem dinheiro para pagar um plano de saúde, pelo fato de sistema de saúde que deveria ser uma coisa realmente pública e de qualidade, e isso não ser verdade ainda para grande parte do mundo. Temos realmente muitos problemas ainda a solucionarmos, isso é verdade, mas também não podemos negar que já fizemos muitas coisas nas artes, né? A nossa música. Tivemos Beethoven, Mozart, Bach, tivemos Elvis Presley, tivemos Michael Jackson, tivemos Beatles, tivemos Pixinguinha, tivemos Valdir Azevedo, tivemos Cartola, temos hoje ainda um Gilberto Gil, temos ainda Caetano Veloso, temos Maria Bethânia, Gal Costa. Então, nas nossas músicas, no cinema, então, o cinema que nos traz alegrias com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Star Wars, com Marvel, DC, tanta coisa maravilhosa. E no cinema brasileiro também, né? Com tantos filmes aí muito interessantes aí do cinema nacional, né? Como Tropa de Elite, como A Cidade de Deus, só para citar alguns exemplos, e por aí vai. Temos a nossa musa do cinema e do teatro, Fernanda Montenegro, né? Membro da Academia Brasileira de Letras. Muitas coisas boas também temos nas artes, provocada pela ciência, provocada pelo conhecimento. Mas no aspecto moral, infelizmente, só no nosso país temos hoje, oficialmente, 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome. Pessoas que não têm o que comer. Já pararam para pensar? Para pessoas como nós, que se alimentam no mínimo 3 vezes por dia, para pessoas que têm no mínimo 3 refeições no dia, né, que faz o seu café da manhã, que almoça e janta, talvez seja muito difícil para nós sequer visualizar uma pessoa que não tem o que comer. Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou em acordar de manhã e não ter o que comer no café da manhã? Quem dirá o almoço? Já parou para pensar nisso? É triste, não é? Então, de fato, temos ainda muitos problemas para resolver, tem muitas coisas realmente para consertarmos. Bom, ainda no item 14, no segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: é a um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões, nem fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente.
Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir, num ou noutro, o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Não vamos esquecer, deixa eu até sublinhar esse texto aqui, que ele é muito interessante, né? Não vamos esquecer que Kardec publicou isso em 1868, mais de 100 anos atrás, né? Com certeza. E hoje, realmente, muita coisa mudou, nos colocando nessa época de Kardec, aqui Kardec atesta que uma nova era chegou, e realmente a chegada do Espiritismo, ela provavelmente marcou na Terra o início de uma nova era, o início de um movimento, talvez de uma maior conscientização de todas as pessoas. Está longe ainda disso acontecer, o Espiritismo está longe de ser uma doutrina ainda que seja a doutrina mais cultuada no mundo, está muito longe disso, mas já tem despertado muitos corações, já tem despertado muitas consciências. O escritor aqui espírita, né, aliás, o paladino do espiritismo, né, Allan Kardec, ele deixa aqui com muita clareza que uma nova era está apresentando-se. Não esqueça que o mundo, sobretudo a Europa nessa época, não esqueçamos que a doutrina espírita surgiu na Europa, né, na França, e a Europa já, como eu costumo lembrar, estava passando ainda pelo resultado, pelas consequências de 3 grandes movimentos sociocultural científico, que foi a Revolução Francesa, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Muitas coisas no aspecto científico estava acontecendo, que estava mudando o mundo aí no século XIX, desde o início do século. O século XIX, me perdoem o trocadilho, ele sem dúvida alguma estava preparando o mundo para o século XX, para o século XX, que desde já o início, já para a gente ter uma ideia, em 1900 nós já temos aí o nascimento da física quântica. Em 1905 já temos o aparecimento da teoria da relatividade especial. Em 1916 nós já temos o aparecimento da teoria da relatividade geral. Em 1925 nós já temos a moderna física quântica. Ou seja, as duas formas de compreender, as duas formas mais nítidas de conhecer o universo, né? O micro-universo, física quântica, e o macro-universo, relatividade geral, já nasceram então no início do século XX. E no século anterior, já no final do século anterior, meados do século anterior, século XIX, nasce então a doutrina espírita, embalada pela Revolução Francesa, pela época das luzes do Iluminismo e pela Revolução Industrial, paramentando e talvez amosaicando, se é que existe esse termo, a estrada para o novo século que se desdobraria. Nós, que já estamos nos anos 2020, especificamente 2022, data desse vídeo, estamos vivendo o século XXI, início do século XXI. E estamos vendo o que está acontecendo com o mundo ainda, né? Então, muito há o que ser feito. Muitos espíritos maravilhosos já têm vindo à Terra com o propósito de mudá-la, mudar as atitudes, mudar os costumes e mudar a forma de pensar e de proceder, tanto na área da ciência, como na área da política, como na área da religião, como na área da filosofia, e por aí vai. Bom, prosseguindo aqui no parágrafo 3º, ainda do item 14, terceiro e último parágrafo do item 14, do capítulo 18, de A Gênese, Kardec escreve: e é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra a vida intelectual,
em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do nadismo e do materialismo, singular aberração. Esses mesmos homens que intentam impelir para a frente a humanidade se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, donde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o túmulo, nec plus ultra, ou seja, aí está o fim, daí não há mais nada. Realmente, com o avanço da ciência, é muito importante isso. Com o avanço da ciência, cresceu também um grande número de pessoas que apostam no nada, né? que creiam que a vida e tudo pertinente à vida, o universo e tudo mais, seja circunscrito somente à matéria. Um fato curioso é que, na verdade, ainda hoje, não se sabe bem ao certo o que é matéria. Nós sabemos que matéria é tudo aquilo que possui massa, mas não se sabe ainda ao certo de onde vem essa massa. Especula-se que venha de uma partícula chamada bóson de Higgs, mas se o tal bóson de Higgs ainda não foi detectado sinais dele, né, da existência dele. Muito provavelmente ele realmente exista. O laboratório LHC, né, o grande colisor de Hadron, que parece que vai ser religado agora em julho, se eu não me engano, e vai voltar às experiências de descoberta, não só do bóson de Higgs, mas a busca da assinatura do graviton e por aí vai. Estou falando aqui de física de partículas. O fato é que a massa, essa característica da matéria, que é a massa, ainda é uma entidade assim incógnita, ainda é algo que não se tem tanta certeza não. Claro que Kardec não sabia disso na época em que ele escreveu essas coisas, mas é verdade o fato de muitos filósofos, muitos cientistas, muitos pensadores tenderem a achar que a vida é só material. Embora eu desconfie que no fundo de cada um de nós habite aquela sensação, aquela comichão, aquela coceira que nos alerta de que há algo mais. E claro, depois do advento do Espiritismo, e mais especificamente depois do estudo mais aprofundado do fenômeno que já acompanha a humanidade desde que o ser humano tem consciência, né? Eu estou falando agora de mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, claro que depois disso não há mais dúvida sobre o mundo espiritual. Aliás, sobre o mundo espiritual tem muitas dúvidas. Aliás, quase nada se sabe do mundo espiritual. O que se sabe é que ele existe. E nós sabemos porque os próprios seres do mundo espiritual, que somos nós também, sabe, aliás, vamos concordar uma coisa, o mundo espiritual engloba tudo, é um mundo maior. O mundo material eu penso como um subconjunto do mundo espiritual. Então, de certa forma, mesmo na matéria, estamos no mundo espiritual. E como estamos encarnados, estamos vivenciando as duas realidades, né? A realidade material e a realidade espiritual, e estamos em ambos os mundos. Então, se não dá para negar o mundo material, pois ele é palpável, ele é mensurável, ele tem medidas, não dá também para negar o mundo espiritual, pois embora não tenha medidas, embora não possamos ainda explorar com os nossos instrumentos e equipamentos, muitas evidências e comunicações e fatos, aí não trata-se de teoria nem hipótese, estou falando de fatos que realmente demonstram a existência de um mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, ou mundo invisível, queiram dar a classificação, o adjetivo, a categorização que vocês queiram dar. Mas que existe, existe. Sabemos pouco ainda, temos muito que estudar, muito que explorar, e eu penso ser o Espiritismo a escola fundamental para nós ingressarmos rumo à pesquisa desse mundo maravilhoso, certamente, que é o mundo espiritual,
no dizer dos espíritos, a nossa casa maior, a nossa casa de origem, onde fomos até criados por Deus, certamente. Mas o que você pensa de todas essas coisas? O que você tem a dizer sobre isso? Deixa aí na aba de comentário. Você tem dúvidas sobre essas coisas? O que você tem a dizer? Fala aí pra gente, tá bom? Bom, vamos agora para o item 15 do capítulo 18, onde Kardec escreve o seguinte. Item 15, tá? Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da sua superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado e alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde no que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje, e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Olha que bonito, e essa é a essência. Como nós faláramos anteriormente, realmente a doutrina espírita, se estudada de maneira diligente, de maneira séria, isento de qualquer preconceito, com muita isenção, estudar a doutrina espírita com isenção, no seu aspecto filosófico, no seu aspecto científico e também, por que não, no seu aspecto religioso, realmente nos traz tantas verdades, realmente nos traz, sabe, um fio condutor que nos leva a começarmos a entender, não inteiramente ainda, mas começarmos a entender o que nós somos, de onde nós vimos, por que estamos aqui e o que nos reserva o futuro, no terreno das ideias, no terreno das probabilidades, no terreno das múltiplas possibilidades. E isso é algo lindo, isso é algo realmente maravilhoso. Então, estudar Espiritismo é fundamental no seu aspecto filosófico, científico e religioso, é fundamental. E esse estudo diligente e isento realmente deve nos conduzir a um ser humano melhor, deve nos tornar melhor, deve nos fazer enxergar aquilo que nós devemos fazer. Claro que cada um vai mudar-se, cada um vai fazer o que tem que ser feito, cada um no seu tempo, cada um na sua própria velocidade, cada um no seu próprio, ao seu próprio modo, mas que vai pensar mais seriamente sobre isso, vai. Mas que vai considerar as coisas da vida com mais pertinência, vai. A doutrina espírita é algo gigantesco, gente. É algo maravilhoso e realmente precisa ser estudada de maneira séria, de maneira diligente, de maneira isenta. O que você acha sobre isso? Deixa aí na aba de comentários o que você pensa a esse respeito. O que você pensa da doutrina espírita? O que você acha da doutrina espírita? Eu gostaria de ouvir o que a doutrina espírita significa para você. Escreve aí. Bom, vamos agora ao item 16. No item 16, Kardec escreve o seguinte: com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limita à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois em que se interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade,
Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros. Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará? De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, se os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez ao nada, sob o domínio da negação, do futuro, da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Bom, aqui eu tenho algo a contestar. Aqui tem algo que eu não concordo assim plenamente não, tá? Com o senhor Allan Kardec. Me perdoe. O que o Kardec está dizendo aqui é que, vamos supor que nós tivéssemos certeza que não existe reencarnação, que a vida seja só essa mesmo, que você não acredita em nada, que você não acredita nem em Deus. Então, segundo Kardec, a tendência é que aí você fosse um perfeito egoísta sempre, que não se preocupasse mais com nada, que você não ia se preocupar mais com o desenvolvimento, que você não ia mais se preocupar com o progresso. Afinal de contas, para que melhorar? Para que melhorar o mundo se você vai desaparecer e não vai voltar mais? Foi isso que Kardec acabou de escrever aqui. Eu não concordo inteiramente com isso não, sabe? Até porque a humanidade já tem nos mostrado ateus que pensaram no bem do próximo, ateus que pensaram no futuro da humanidade e num futuro melhor. Basta nos lembrarmos do Dr. Carl Sagan, ateu declarado, mas que teve uma vida inteira pautada na ciência, uma vida inteira divulgando a ciência e procurando o melhor para a raça humana. Eu acho que no fundo, não é o fato de você acreditar em Deus ou não. No fundo, não é o fato de você ter alguma religião ou não. No fundo, não é você cultuar alguma filosofia ou não. É o altruísmo. Porque pessoas como Sagan, o Dr. Sagan, por exemplo, nos mostrou que, embora você ache, como ele achava, que depois da morte encerra-se tudo, ele tinha um sentimento de continuidade muito grande. Ele achava, por exemplo, e muitos ateus convictos mesmo, não ateus aí de mentirinha, não estou falando daquele ateu que quando o problema aperta mesmo, ele dobra o joelho. Estou falando do ateu mesmo convicto, a exemplo de Carl Sagan, mas que tinha uma profunda paixão pela humanidade, porque ele sabia, nas palavras dele mesmo, do Carl Sagan, que a imortalidade se adquire, a imortalidade acontece na sucessão das gerações, nas sucessões das gerações. Então, há um sentimento muito bonito nisso também. Há um sentimento muito bonito, porque mesmo você sendo ateu, mesmo você não acreditando no espírito, mesmo você acreditando que tudo encerra-se com a morte, você pode ter um amor às próximas gerações, você pode ter um amor a seus filhos, à sua descendência, ou mesmo se você não tiver filhos, você pode ter um amor à humanidade como um todo, entendendo que o que você puder fazer para tornar o mundo melhor, o seu legado pode ser desenvolvido pelas gerações futuras. E isso não pede reencarnação, não. Isso não pede que você acredite que a vida continua, não. Pede sim que você abandone o egoísmo e que você tenha uma fé na humanidade muito grande e queira fazer a sua parte, a sua contribuição para o mundo melhorar, para que o mundo melhore, para que o mundo mude realmente, positivamente, e que outras pessoas, outras gerações possam seguir o seu exemplo, possam pegar o seu trabalho e desenvolver. Então eu não acredito, assim como Kardec está falando aqui, que se você não acreditar na reencarnação, o mundo está perdido. Eu não penso que seja assim, não. Embora, claro, que a sedução de você achar que tudo termina aqui e que por isso você não precisa mais do compromisso com nada, é a mesma coisa sabe, por exemplo, se você descobrisse que vai morrer daqui a um ano, vamos supor que você saiba que daqui a um ano você vai morrer, né? O que você faria durante esse um ano?
de vida. Claro que tem muita gente que aproveitaria o ano para baladas, para se divertir, para ser irresponsável, para viver na sensualidade, nos prazeres. Claro que tem gente que faria isso. Mas tem gente que, sabendo que morreria daqui a um ano, ele iria aproveitar esse ano fazendo coisas certas, fazendo o máximo possível das suas vidas para que elas sejam, nem que seja nesse último ano, uma vida melhor. Ao exemplo do Dr. Silas Munguba, que foi dado como uma morte iminente de câncer, um câncer inoperável, o interior dele, gástrico, já estava podre. Os médicos só fecharam e mandaram ele ir para casa para morrer, deram aí, se eu não me engano, no máximo de 2 semanas a 2 meses para ele. E o que foi que o Dr. Silas Munguba fez? Ao invés de se lamentar ou de jogar sua vida em prazeres, ele foi fundar o Desafio Jovem para resgatar jovens das drogas e recebeu uma sobrevida muito maior. Então, eu não acho que é aquilo que você acredita, não, é aquilo que você é. Tem uma crônica muito bonita de Santo Agostinho, né? Conta que Santo Agostinho gostava de todo dia, ao final da tarde, ele ia varrer o pátio lá do mosteiro. Lá nesse pátio tinha uma fonte d'água, uma espécie de cacimba, né? Certo dia, ia sempre, né, um discípulo lá, um pupilo, um aluno. Certo dia um aluno foi, estava lá o Santo Agostinho varrendo lá o pátio, e o aluno perguntou: mestre, o que o senhor faria se o senhor soubesse que ia morrer amanhã? Se o senhor soubesse agora que ia morrer amanhã, o que o senhor faria? Conta-se que Santo Agostinho olhou nos olhos do aluno, né? Sorriu e disse: eu continuaria varrendo o pátio. E iria varrer da melhor maneira possível ainda, já que seria a última vez que eu ia varrer. Então é essa a essência, sabe? Dessa forma eu não concordo muito com o que está aqui, não. Mas essa é a minha opinião. Diz aí, escreve aí o que você acha. Você entendeu o meu ponto de vista? Tá bom? Enfim, cada um tem o seu, né? Prosseguindo aqui no item, ainda estamos no item 16, segundo e último parágrafo do item 16. Kardec prossegue. Entretanto, que a amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do horizonte a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual, que de mais racional, aliás, gente, fazer as coisas certas só porque você vai viver de novo, eu acho que isso é mais egoísmo do que altruísmo, sabe? Fazer as coisas certas só porque você sabe que é você mesmo que vai usar daquilo que você e outros fez, isso não é mais egoísmo, não. Agora, você fazer o que é certo, mesmo sabendo que não é você que vai usar isso, você tentar mudar o mundo para que o mundo seja melhor, não para você, mas para os que vão lhe suceder, isso é muito mais altruísmo, é muito mais grandioso, é muito mais sublime do que a ideia, não, eu vou fazer isso porque eu reencarno, vai ser para mim mesmo. Compreendem isso? Enfim. Entretanto, que a amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual, que é de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas 2 modos de existência, que se alternam para a realização do progresso, que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro através das gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo depois, até a perfeição, sem solução de continuidade, todas as ações têm então uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. Agora, é claro, né, eu não vou negar, acho que nenhum de nós vai negar, que é óbvio, a reencarnação sendo um fato, e ela é claro que muito melhor, aí dá uma alegria extra.
aí dá uma felicidade imorredora, saber que tudo que eu fizer para os próximos, eu mesmo vou ser um dos próximos, porque afinal de contas eu retornarei aqui à Terra e verei o resultado do progresso que, quem sabe, eu mesmo tenha iniciado. Claro que isso dá um apetite diferente, claro que isso dá uma alegria maior, dá uma felicidade imorredora, dá uma. E claro que nos ajuda a passar por muitos problemas da vida. Dá para você entender que nenhum problema é para sempre, dá para você entender que nenhuma situação é para sempre. Se você está na mais alta miséria hoje, qual é o problema? Você pode estar na riqueza amanhã, noutra encarnação, ou já pode ter sido rico numa encarnação anterior. Percebe-se como o dinheiro é algo quimérico, não se deve, por exemplo, só no quesito dinheiro, só no quesito econômico. Percebe-se como não vale a pena ficar correndo atrás disso. Se você ganhar através dos seus esforços, através do seu mérito, através principalmente do trabalho justo e honesto, que bom, usufrua desse dinheiro, ajudando também a tantos quantos você puder. Mas por acaso você não veio para essa vida aqui para ser rico, nada de sofrimento, nada de tristeza por isso. É só uma das múltiplas vidas que você já teve. E é porque a gente não se lembra de quantas vidas nós pudemos ter sido ricos. E quantas outras vidas lá para frente nós também vamos ser ricos. Isso se o seu interesse é só riqueza, é só dinheiro, eu espero que não. Então, se você tem uma vida, nasceu já na doença e tudo, tem um porquê disso, há um porquê, nada de se entristecer em demasia, você está doente agora. Teve saúde antes e com certeza vai ter saúde depois também. Então, tudo na vida, isso é um dos ensinamentos mais puros da doutrina espírita. Tudo é transitório, tudo é passageiro, nada é eterno. É eterno só a vida em si, porque nós temos vida para sempre. E Deus que é infinito. Deus não é só eterno, é infinito. Nós só somos eternos, porque fomos criados e a nossa vida é para sempre. Mas Deus é infinito, porque além dele existir para sempre, ele sempre existiu. E essa parte nenhum de nós vai compreender, e é melhor você não buscar a compreensão disso, não, porque você vai torrar a CPU, vai dar tela azul, vai bugar, porque não tem como a gente entender, não. Vamos combinar? Então a doutrina espírita nos dá uma calma. É como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que Kardec diz: a fé em Deus e a fé no futuro dá ao ser humano uma calma e uma tranquilidade, pontinho, pontinho, pontinho. E é verdade, se você tem fé em Deus e tem fé no futuro, o que é essa fé no futuro? E precisa ser, claro, uma fé raciocinada. É a certeza de que você está só numa de muitas vidas que você já teve e de muitas vidas que você terá ainda para sempre. Então, para que levar realmente tanto a sério uma situação tão grave que você esteja passando agora? Eu não estou negando o sofrimento de quem sofre, não, tá? O sofrimento de quem sofre, ele é autêntico. A gente não pode mudar isso, não pode negar isso, não. O sofrimento, ele é autêntico, sim. Mas a gente não precisa perder a vida por causa desse sofrimento, não. A gente precisa entender o futuro, precisa entender, sobretudo, por que está sofrendo, precisa entender a natureza do sofrimento. Não é fácil, acho que cada um sabe a dor que sente, aliás, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e isso resume tudo. O que você acha disso? Espero que eu não tenha deixado as coisas tão complicadas, não. Você entendeu o que eu quis dizer? Escreve aí qual é a sua opinião. Bom, então, é claro que se você já tem a certeza do futuro, se você sabe que Deus existe, que por consequência o Espírito existe, e que por consequência de Deus e do Espírito a reencarnação é um fato, se você sabe disso, então, e melhor ainda, a reencarnação aqui na Terra, e depois de você passar pelas coisas que precisa passar aqui na Terra, você vai ganhar a chance de conhecer outros mundos, outras joias maravilhosas que cintilam no espaço.
Dá uma olhadinha à noite, quando chegar à noite, você olhar para o céu, quando for um céu multi-estrelado, como diz naquela linda música, Starry, Starry Night, Estrela, Noite Estrelada, aquela poema maravilhoso feito ao artista Vincent van Gogh. Enfim, quando você olhar para o céu multi-estrelado, você olha e diz assim, algum dia estarei em possíveis mundos que estejam aí. E isso é um fato. E isso é uma verdade linda. Bom, indo para o item 17, muito interessante esse item 17, olha só. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não é a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual infinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Os cultos e as crenças particulares. Olha que coisa linda, que coisa interessante. A essência da doutrina espírita, que não é uma religião, é uma visão de mundo. Quais os princípios da doutrina espírita? Deus, o Espírito, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, comunicação entre os espíritos e evolução constante. Quando isso for entendido, quando isso for realmente entendido e ficar patente entre todos os seres, aí sim, meus bons, aí sim uma mudança radical atingirá a humanidade, porque realmente, como Kardec diz aqui, quando isso acontecer, não aconteceu ainda, mas quando isso acontecer, realmente nós nos consideraremos irmãos. Não ficaremos mais brigando para dizer quem tem mais razão, é o catolicismo, é o protestantismo, é o budismo, é o hinduísmo, é o maometanismo, é o ateísmo, não. Precisaremos entender que a realidade, a religião talvez perfeita, seja uma religião cósmica, uma religião que una todos os seres da criação. E eu acredito muito que todos os seres da criação não se resumem somente aos múltiplos seres dessa linda joia azul. Muitos outros orbes, sim, são habitados, muitos outros orbes pululam de vida. E eu estou falando de vida material. Se falarmos da vida espiritual, aí o universo inteiro está recheado, eu ouso dizer, dessa vida. Então, realmente, quando a fraternidade, aí Kardec inicia o item 17, dizendo que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E, realmente, a fraternidade precisa ser a mola mestra, a alavanca, o impulso inicial de toda a ordem social, porque com fraternidade, quando nós vivermos em fraternidade uns com os outros, nós não iremos mais querer que nenhum irmão nosso sofra. E aí nós vamos, de fato, combater a fome, a injustiça, a desigualdade social. Nós lutaremos todos numa coletividade para que não falte mais comida à mesa, para que não falte mais saúde, educação.
segurança, lazer, cultura. Todas essas coisas que cada ser humano deveria receber individualmente e coletivamente e da melhor qualidade, sem precisar você pagar para isso, sem precisar você poder ser rico para poder obter isso. Chegaremos sim no mundo dessa categoria, chegaremos sim no mundo dessa estirpe de espíritos. Eu acho que sim, eu concordo com Kardec, as coisas já estão acontecendo, só que o dia começa no escuro, né? O dia começa nas trevas. O dia começa no escuro. Lá, algumas horas depois, mais de 5 horas depois, é que as primeiras luzes vindas do sol começam a aparecer na Terra. Não é assim? Então eu acho que nós ainda estamos nesse período de trevas ainda. A sociedade está mudando sim. Eu não sei quanto tempo vai levar para essa mudança, só Deus sabe isso, mas as coisas sim, elas já estão acontecendo, sabe? Isso é muito importante mesmo. Bom, para finalizar, no item 18, Kardec escreve aqui, ó: o progresso intelectual realizado até ao presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer às suas paixões e aos seus interesses pessoais. Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que Kardec encerra aqui aquele pensamento que eu comentei há poucos instantes atrás, quando eu falara do progresso na ciência, né, que derivou medicina, telecomunicações, transporte, arte, cinema, música e por aí vai. Mas o egoísmo e o orgulho ainda é muito grande, que nos faz massacrar ainda povos inteiros, né? O egoísmo e o orgulho ainda é tamanho mesmo, que nos faz ainda matarmos o próximo de fome, de raiva e de sede, como eu costumo dizer. Mas eu acho que já estamos melhorando, eu acho que já estamos entrando no caminho certo, muitas coisas já não são mais toleráveis. Eu acho que a construção de um mundo melhor já começou, sim, há muito tempo, que eu nem sei dizer quando, mas já começou, antes mesmo até do advento da doutrina espírita. Eu acho que o 18 de abril de 1857 foi a coroação, foi o ponto oficial do início dessa mudança. Quando ela vai terminar, quando de fato a mudança virá, diz aí você, se você souber. Eu não sei. O que eu sei é que depende de você e depende de mim. Tá legal, meus bons? Obrigado, e assim nós terminamos mais uma videoaula. Muito obrigado a você que ficou até agora. Deixa o seu gostei aí, se você gostou, ou não gostei, se não gostou, não tem problema nenhum. De preferência, comente aí o que foi que lhe enfezou, o que foi que lhe constrangeu, se isso tiver acontecido. Acredito que não, mas sinta-se com liberdade, pelo menos da minha parte, sinta-se com liberdade para escrever o que você quiser aí, fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Bom, mas meu nome é Marcos Vinícius e quero me despedir dessa aula, desejando a você aí bons dias, uma boa semana. Procure fazer o bem, que é o certo. Procure viver em paz consigo mesmo e com o próximo. Procure não esquecer que eu, você, todos nós, não vivemos na natureza, não. Nós somos a natureza também. Então, quando a gente polui, quando a gente estraga, quando a gente não economiza, quando a gente não poupa, nós estamos agredindo a nós mesmos. Pense nisso, tá? Pense nisso com muita seriedade, com muita sabedoria. Desejo a você cuidado nesses dias, ainda estamos numa pandemia, número de mortos já crescendo aí. Cuidado, use a máscara em lugares
fechado. Eu uso até em lugares abertos. Tem gente que não liga isso não, tá? Eu acho que é tolice. Máscaras são muito importantes. Use as máscaras aí no coletivo, em ambiente fechado. Cuidem da vacina. Eu já estou com as minhas 4 doses tomadas. E você? Tomou a sua vacina? Tome a vacina, pois elas são extremamente importantes e elas salvam vidas e elas às vezes lhe impedem de pegar doenças. Pode ser até uma simples gripezinha. É uma simples gripezinha, mas quem é que quer ficar gripado? Então, beijo no coração, paz e bem e até a próxima. Tchau, meus bons. Beijo.